Amém? Abre a tua Bíblia na carta aos Hebreus. Amém? Hebreus 9, a partir do verso 1, vai dizer assim: Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Falando da velha aliança, antiga aliança, o Velho Testamento. O verso 2 diz assim: Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, ou Santo dos Santos, ou Santo Lugar. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador ainda vive? Somente até aí que nós vamos ler. Fecha os teus olhos, Pai. Nós queremos te agradecer e te louvar, e colocar as nossas vidas diante de ti,
porque não estamos aqui para fazer a nossa vontade e nem ouvir o que a tua soberania, e estamos aqui, Senhor Deus, para te dar um louvor, uma adoração genuína, e também para ouvir de ti, ó Deus, uma palavra genuína, Senhor. Uma palavra, meu Deus, que irá, sobretudo, confrontar a nossa verdade, para que a tua verdade prevaleça, entre em nós e transforme as nossas vidas, para que as nossas vidas glorifiquem o teu nome, Senhor. Pai, revela a cada um de nós, a cada um dos que estão aqui, dos que estão participando, ó Deus, desse culto pela internet. Revela, meu Deus, essa palavra conforme a necessidade de cada um e transforma, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, conforme o teu querer, cada coração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Eu já tinha pregado uma vez a respeito desse texto aqui, mas eu falei a respeito do tabernáculo de Davi, que é o mais famoso deles. A Bíblia fala a respeito de alguns tabernáculos. E o tabernáculo de Davi, ele não tinha 2 compartimentos, ele tinha 3. Era átrio, o santo lugar e o santo dos santos, ou santíssimo lugar. E o autor de Hebreus, ele está falando aqui, e quando ele começa a falar a respeito do tabernáculo, ele deixa um desses compartimentos de fora. Ele deixa o átrio fora daquilo que fazia parte no tabernáculo de Moisés. E ele começa dizendo, no versículo 2, ele já fala, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, que havia a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, ou o santo lugar. E depois ele fala de um outro, e esse outro ele chama de o santo dos santos. Então ele não faz menção do átrio, e nem dos móveis que havia no átrio. No átrio tinha o altar de holocaustos e a bacia de bronze. E quando eu preguei da outra vez, falava sobre esses 2 móveis, que o altar de holocausto significa o sacrifício de Jesus por nós, e a bacia de bronze, o batismo nas águas. E a revelação daquele momento para nós é que o átrio não estava mais contido aqui. Por quê? Porque nós não precisamos, nós não temos que aceitar Jesus e se batizar toda semana. Nós não temos que aceitar Jesus e passar pelo batismo todas as vezes que a gente sai de casa e vem na igreja. O batismo, ou aceitar Jesus e o batismo, é uma vez só. Amém? É uma vez só. Então, o autor de Hebreus está escrevendo aqui não para pessoas que não creem. Ele não está escrevendo aqui para pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas para aqueles que creem. Amém? Então, ele está escrevendo aqui para quem? Ele está escrevendo para mim e está escrevendo para você. Amém? Só que uma coisa interessante. Ele, num determinado momento, ele começa a falar do segundo véu, fala do tabernáculo que estava depois do véu, e ele fala dos móveis que tinha dentro do Santo dos Santos. Ele fala que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto. O incensário de ouro, da outra vez quando eu preguei, eu falei para você que não ficava dentro do Santo dos Santos. Ficava à porta do Santo dos Santos, no santo lugar. E por que que agora o autor fala que esse incensário de ouro estava dentro do Santo dos Santos? Mas não é esse o foco da pregação de hoje. Então ele diz sobre o incensário e fala que a arca do concerto também estava dentro desse tabernáculo, do segundo compartimento depois do véu. E aí ele diz o seguinte, que a arca do concerto era coberta de ouro todo em redor, e dentro dela estava
um vaso de ouro que continha o maná, amém ou não amém? Um vaso de ouro que continha o maná e que também estava a vara ou o bordão de Arão que Deus havia feito florescer para confirmar o sacerdócio de Arão diante de todo o povo, amém? E também tinha dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas do concerto, onde estavam os mandamentos, as tábuas que foram escritas ali pelo dedo do próprio Deus. Então dentro estava, só que ele diz algo interessante, ele fala assim, e sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Aí ele fala assim, olha, das quais coisas não o quê? Está escrito na tua Bíblia. Verso 5. Das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, fala assim, essas coisas não são importantes nesse momento para o que Deus irá falar com você. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então ele fala aqui, ele está falando aqui, ele começa falando do tabernáculo da primeira aliança, do Antigo Testamento. E aí, meu amado, ele começa a contar depois disso, né, como que funcionava o trabalho do tabernáculo. Ele diz assim no verso 6, ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, no santo lugar. Entravam no santo lugar, no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Amém ou não amém? Eles entravam, o primeiro tabernáculo, eles podiam entrar, os sacerdotes, todos os sacerdotes podiam entrar e sair quantas vezes fossem necessárias nesse tabernáculo para que eles pudessem fazer o serviço que deveria ser feito. Amém? Isso falando do Antigo Testamento, do tabernáculo lá de Moisés. E aí o verso 7, olha, mas no segundo, ele está dizendo, somente um poderia entrar. E uma vez por ano. Ele está dizendo, olha, nesse tabernáculo do Antigo Testamento, um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelo pecado dele e também pelo pecado de todo o povo. Mas aí o autor de Hebreus continua dizendo que o seguinte, verso 8, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, até a vinda de Jesus, até a vinda do Messias, esse caminho não estava descoberto, era assim que ele funcionava, mas funcionando desse jeito, ele estava apontando para o que seria o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas a partir da nova aliança. Amém ou não amém? E aí ele vai dizendo, ele continua dizendo, porquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, como o primeiro tabernáculo estava de pé, o novo tabernáculo não poderia entrar ainda em ação. Então, aí ele fala que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Amém ou não amém? Fala assim, a minha consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Amém? Você já vai entender o que é isso.
consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mais ou menos 150 anos antes da vinda de Cristo, surgiu um grupo que se denominou fariseus, que significa separados. E esses fariseus, amados, o que eles surgiram? E eles começaram a implantar uma ideia que os sacerdotes, eles tinham que ser aperfeiçoados. Eles eram perfeitos. E eles começaram a pregoar essa ideia no meio dos judeus. E eles começaram com essa ideia, ideia que estava sendo implementada. O que eles começaram a fazer? Eles começaram, era como se estivessem passando a ideia para o povo que os sacerdotes que serviam no tabernáculo, eles eram homens que não erravam. Eles eram homens que tinham que ser perfeitos. Eles eram homens que tinham um acesso livre e direto com Deus. E por isso eles podiam e tinham a autoridade de passar para o povo aquilo que Deus estava falando. Aquilo que eles tinham que fazer. Em outras palavras, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a explorar o povo. Era assim, para que o povo se relacionasse com Deus no Antigo Testamento, era necessário o quê? Sacrifício. O povo tinha que sair da sua casa, independente de onde eles moravam, e se dirigir ao tabernáculo e levar, se eles tivessem pecado, se eles tivessem cometido erros, eles tinham que levar sacrifícios para serem oferecidos. Amém ou não amém? Só que eles não podiam fazer isso. Eles chegavam diante do sacerdote e entregavam ali os animais, o pedido do sacrifício que cabia para o perdão daquele determinado pecado. E aí eles entregavam, eles não podiam oferecer, então eles entregavam para os sacerdotes. E os sacerdotes levavam para o altar de holocausto, ali eles faziam o sacrifício e ofereciam uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a dizer que o sacrifício que o povo estava trazendo não servia para oferecer pela expiação do pecado. Então eles começaram a dizer o seguinte: olha, como vocês não sabem cuidar dos animais da melhor forma para que eles sirvam para o sacrifício, vocês não precisam trazer animais com vocês. Vocês vão sair da casa de vocês e vocês vão vir até nós. E aqui nós vamos vender para vocês os animais certos que servem para o sacrifício. E aí, querido, eles começaram a dizer, porque se vocês não fizerem isso, vocês oferecerem um sacrifício de qualquer maneira, a gente vai oferecer. Mas Deus, Ele não vai perdoar o pecado de vocês. Por quê? Porque vocês não estão oferecendo o sacrifício certo. Então vocês têm que chegar até nós e comprar o animal, comprar o cordeiro, comprar a pomba, comprar o que era necessário para oferecer esse sacrifício. Então o que os sacerdotes fizeram? Eles transformaram a culpa e o medo do povo de não ser aceito por Deus como a obra-prima do seu negócio. Eles transformaram aquilo que era para ser o objeto de relacionamento com Deus, do povo com Deus, aquilo que era para ser a adoração genuína do povo para com Deus, os sacerdotes transformaram na sua obra-prima do seu negócio. E aí, queridos, o que acontece? O povo a maioria deles foram sequestrados por essa ideia.
Então eles saíam das suas casas, iam até o tabernáculo e compravam dos sacerdotes os animais para poder oferecer. Só que não comprava pelo preço que valia. Não, porque eu criei para o sacrifício, ele serve, ele vai expiar o teu pecado. Então, se você comprar qualquer cordeiro ou qualquer ovelha por aí, você vai pagar tanto. Aqui, como esse daqui foi preparado para isso, nós tivemos gasto com ele, então vocês vão ter que pagar 3 vezes mais o valor desse animal. E o povo pagava. E o povo pagava. E aí, querido, quando Jesus vem, quando Jesus entra em cena na nova aliança, no capítulo 21 de Mateus, você vai encontrar o que ali? Jesus entrando num templo e ele encontra exatamente o que eu estou explicando para você agora. Ele encontra um comércio dentro do templo. Ele encontra pessoas vendendo e comprando. E a Bíblia diz que ele pegou um chicote e ele cobriu todo mundo de peia. E expulsou todo mundo que estava ali dentro. E disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Qualquer semelhança com os dias de hoje, que ele não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. E aí, querido, entra Jesus em cena. Jesus encontra tudo isso, um caos. E é interessante que os fariseus, saduceus, esses sacerdotes da época, eles pregavam até mandamentos que Deus não tinha dito. No capítulo 15 de Mateus, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, nós temos um problema aqui. Que problema que é? Porque tem um mandamento que fala que a gente não pode comer sem lavar as mãos. E os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Eu imagino, se eu fosse Jesus, eu falaria: como que é o negócio? Mostra para mim onde é que está escrito isso. Porque não está escrito isso. Não existe isso. Não tem isso. A maioria dos embates dos fariseus com Jesus era para falar coisas absurdas. Era para chegar e trazer coisas que não eram daquele jeito. Eles que tentavam de toda maneira sequestrar a mente de Jesus também. Mas eles não conseguiam. E aí, querido, aqui, nesse texto aqui nós vamos ler o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Entende uma coisa? Todos nós temos algo chamado consciência, sim ou não? Nós temos algo chamado consciência. Agora entenda uma coisa aqui. É exatamente aqui o lugar aonde Deus não autoriza homem a entrar. É exatamente aqui na consciência onde nenhum homem pode entrar. Por quê? Porque o primeiro tabernáculo que ele está falando aqui, ele está dizendo que os sacerdotes entravam e saíam para fazer os serviços que tinham que fazer. Tantas vezes quantas fossem necessárias. E eles entravam e faziam. Então entende uma coisa, amado. Em nós existe uma parte, em nós, que o nosso amigo pode trabalhar nas nossas vidas. Existe uma parte que o nosso cônjuge pode trabalhar nas nossas vidas. Ele pode entrar. Existe uma parte em nós que os nossos filhos podem entrar.
existe uma parte em nós que o pastor da igreja entra e ele sai tantas quantas vezes forem necessárias. Existe um lugar em nós que pode ser trabalhado pelo conhecimento humano, pelas experiências do ser humano. Mas entende uma coisa, querido, que o autor de Hebreus está dizendo aqui, é que agora, na nova aliança, querido, para nós termos perdão de pecado, não é necessário que um homem entre no Santo dos Santos para jogar sangue de animais, para que o nosso pecado seja perdoado. Ele está falando aqui, querido, é que nesse Santo dos Santos, nesse lugar onde ninguém mais pode entrar, onde o pastor não entra, onde psicólogo não entra, onde psiquiatra não entra, onde pessoa alguma entra, só tem uma pessoa que pode entrar e não é somente uma vez por ano. Quem entra? Jesus Cristo. Ele é o sacerdote, amado. Ele é o único que pode entrar na nossa consciência. Ele é quem julga a nossa consciência. Por isso que Deus diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu sou aquele que esquadrinha o coração. Eu julgo as intenções para dar segundo os vossos caminhos e os frutos das vossas ações. Por isso que em Mateus capítulo 7 você lê o seguinte: não julgueis e não sereis julgados. Do que ele está falando? Não é das ações, porque Paulo fala para nós: julgai entre vós mesmos. Você pode julgar as minhas ações, mas a minha consciência você não pode. Quando você começar a julgar a consciência da pessoa que está do teu lado, a intenção dela, tua amizade acaba, teu caminho acaba. Não existe caminhar junto. Porque quando você começa a julgar a intenção e não as atitudes, aí não tem mais acordo. Aí tem que andar sozinho. Aí não vai ter acordo em lugar nenhum. Por quê? Porque a única pessoa que pode entrar aqui, lá dentro, é o sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, é Ele trabalha aqui, Ele trabalha aqui. Eu não posso, por isso que eu aconselho pessoas, eu falo para os nossos discípulos, conversando com eles, falo assim: olha, tem alguém que está querendo separar, não dê conselho para separar. Você não pode assumir, chamar essa responsabilidade para você. Você tem que dar o conselho de acordo com a palavra de Deus. Não. Tem que haver restauração. Tem que buscar ao Senhor. Tem que haver reconciliação. É assim que as coisas funcionam. Se por acaso ou de alguma forma os dois decidirem se separar, será pela decisão deles. A consciência que será julgada pelo Senhor e condenada por Ele ou absolvida ou não. É o Senhor. Não você. Porque a gente comparece diante de Deus, meu amado. Teve uns 3 ou 4 anos atrás, acho que 3 anos. Eu compartilhei com a igreja a respeito de alguém que estava indo ao Senhor para clamar a Ele contra nós. Surte efeito uma oração como essa? Por quê? Porque só vai ao Senhor clamar contra um irmão sem se reconciliar com ele quem está julgando a intenção. Não adianta insistir. Se a intenção começar a ser julgada, desiste de caminhar junto, porque não vai dar certo. Quando Paulo fala, julgai entre vós, mas julga a atitude. Marido, quando o marido começa a julgar as intenções da mulher, separa. Não tem reconciliação. Quando a mulher começa a julgar as intenções do marido, separação. Não tem como
se manterem juntos. Por quê? Porque um está querendo entrar num lugar onde somente o Senhor Jesus tem autoridade para entrar. Eu estou trazendo essa palavra para você, meu amado, porque eu creio que tanto quanto eu, você quer o melhor de Deus para a tua vida, sim ou não? O melhor de Deus depende. Por isso que fala, Hebreus não, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Você não precisa se conformar, mas procure o quê? Ser transformado, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente só não renova, a tua mente só não se renovará se você estiver julgando a intenção. Nós precisamos ser intencionais? Sim. Qual é a tua intenção? Tem que ser glorificar Deus em tudo. É igual livre-arbítrio, querido. Um monte de gente fala, existe o livre-arbítrio. Aonde? O livre-arbítrio está exprimido. Se você obedece Deus, você está fazendo a vontade dele. Automaticamente você se afasta do diabo. Se você desobedece Deus, automaticamente você se aproxima de Satanás. A tua vontade praticamente não existe. Julgar a intenção é a mesma coisa. Pisei no teu pé, pequei contra ti, tem alguma coisa que você não gostou que eu fiz? Vem conversar comigo. Aí eu vou falar para você, você me perdoa? O que você vai falar para mim? Perdoa. Só que vai ter aquele que vai achar assim, fala assim, não, mas pedir de perdão não foi legal. O que você tem que fazer? Julgar a minha intenção? Não, filho, me coloca nas mãos do Senhor. Ele não é o sumo sacerdote, é ele que entra aqui, ó. É ele que vai julgar o meu pedido de perdão, se foi verdadeiro ou não. E de acordo com a palavra dele, ele vai me dar, me recompensar de acordo com os meus caminhos e com os frutos das minhas ações. Amém ou não amém? Eu quero que você fique de pé, amado. Hoje é dia de Santa Ceia. E dia de Santa Ceia, aleluia, glória a Deus. Santo, santo. Quero que você feche os teus olhos. Aleluia, glória a Deus. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós colocamos nas tuas mãos. Em qualquer outro lugar, Senhor, se eu me desviar da tua palavra, eu sei que terei consequências terríveis por causa disso. Mas em cima do altar é algo mais, a linha é mais fina. E eu sei que aqui em cima as consequências são muito maiores. Mas eis-me aqui, Senhor, diante de Ti,
julga, ó Deus, a minha consciência. No nome de Jesus. E a partir desse altar, Senhor, eu apresento a igreja, chamada geração eleita, a nova geração de adoradores. E apresento a Ti essa igreja, Senhor, porque Tu tem falado a respeito dessa nova geração. Uma nova geração que se multiplicará nessa cidade, nesse estado, nesse país e até os confins da terra. Mas no nome de Jesus, a nova geração que será multiplicada não será, ó Deus, uma nova geração de adoradores falhos. Não será uma nova geração de adoradores, ó Pai, que se perde fácil, mas uma nova geração de adoradores, ó Deus, que se manterá, ó Deus, fiel a Ti, leal a Ti, à direção que o Senhor tem dado, à visão que o Senhor tem dado. Uma nova geração que será conhecida, meu Deus, por ser, ó Deus, verdadeiros adoradores. Uma nova geração que será notada, Senhor Deus, em todos os lugares, por ser a nova geração de adoradores, no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, Pai, nesse momento, meu Deus, para que o Senhor ministre no coração de cada irmão aqui, Senhor. Como nós oramos no início, ó Deus, dessa palavra, nós clamamos aqui para que o Senhor se revelasse através da palavra conforme a necessidade de cada um. Meu Deus, e o Senhor que sonda os corações e que julga as intenções, Tu é o sumo sacerdote, Tu entra onde nenhum outro pode entrar. Então, no nome de Jesus, Pai, Tu que já sondou, que já esquadrinhou, no nome de Jesus, conduz o Teu povo, Senhor, em vitória, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, e consolida, Pai, essa nova geração de adoradores que tem sido levantada, Senhor, em nome de Jesus, neste lugar, nessa cidade, nesse estado, meu Deus, e no Brasil, Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero ministrar sobre a vida de cada um agora, meu Deus, para que haja transformação de vida, para que haja, meu Deus, um moldar, ó Deus, do Teu Espírito, Senhor Deus, no caráter de cada um. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor trabalhe o meu coração, o meu caráter, Senhor Deus, todos os dias, que Tu não me deixes dormir, meu Deus, enquanto eu não me posicionar diante de Ti, e se for necessário, tira a minha paz, mas que eu ande nos Teus caminhos, ó Pai, no nome de Jesus, e não seja injusto, Senhor. Eu te peço, ó Deus, por mim, e te peço pela igreja, meu Deus, que Tu, ó Deus, confiou aos meus cuidados. Coloco diante do Senhor, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, para que somente Tu, ó Pai, seja exaltado e seja glorificado. Meu Deus, que neste lugar, o conselho, meu Deus, que não vem de Ti, não permaneça, no nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, mas que uma geração forte, que vai ser, ó Deus, influenciadora, meu Pai,
meu Deus, nessa nossa geração, seja levantada aqui neste lugar, Senhor. No nome de Jesus, que o Senhor multiplique ainda esse ano, cada um que está aqui, por pelo menos 2, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. No nome de Jesus. Ana Paula e Geise, vocês podem servir a Santa Ceia aqui, por favor. Aleluia. Gostaria que você fechasse os teus olhos ainda por um momento. Eu sinto no meu espírito de orar com você que está aqui hoje nesse culto. Eu sinto no meu espírito de orar por você, por reconciliação. Em nome de Jesus. Nós ouvimos hoje uma palavra, e essa palavra nos revela que Jesus Cristo, Ele é poderoso para entrar na nossa consciência, ou seja, Ele tem um livre acesso à nossa alma. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite pelos teus filhos que estão aqui nesse lugar, Senhor. Se há pessoas aqui que estão com o seu coração entristecido por conta, meu Deus, de dores causados, ó Pai, por situações, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para entrar no coração dessa pessoa agora e tirar do coração dela toda angústia, toda dor causada por palavras, causadas por atitudes. Eu quero orar por você nessa noite que está sentindo dores na sua alma por conta de ofensas, por conta de pessoas que te ofenderam, por causa de palavras, de atitude. Talvez essas pessoas nem sabem que fizeram mal a você. Talvez elas não tenham consciência de que de alguma forma elas te entristeceram, de alguma forma elas te machucaram. Mas hoje Jesus, Ele está tendo um livre acesso ao seu coração. Ele está tendo um livre acesso à sua alma. Então eu quero te pedir, em nome de Jesus, entrega para Ele essa ofensa, entrega para Ele essa dor, entrega para Ele essa mágoa. Não fica com essa mágoa guardada no seu interior. Mulheres, não fiquem com mágoa dos seus maridos por conta de palavras, por conta de atitudes que eles fizeram com você, que te causou tristeza. Em nome de Jesus, maridos, não fiquem com o seu coração adoecido por conta das atitudes da sua esposa. Em nome de Jesus, mas hoje, antes de tomarmos a Santa Ceia, é a oportunidade que você tem de lavar o seu coração, de lavar a sua alma pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Em nome de Jesus, que você seja alcançado pela presença de Jesus hoje na sua consciência, e tudo aquilo também que de alguma forma está pesando na sua consciência, toda culpa pelo pecado, Jesus hoje Ele te liberta, porque Ele te perdoa e Ele te aceita. Hoje nós não precisamos mais de um sacrifício de animal para sermos aceitos por Ele, porque o maior dos sacrifícios já foi feito, e hoje Ele nos aceita. Todo aquele que clamar pelo nome dEle, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Então hoje eu quero ministrar sobre a sua vida o poder de Deus que te libera, que te sara, que te redime de todo o peso na sua consciência, na sua alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Deixa eu te falar. Hoje,
muitos líderes, pastores, não estou aqui para me levantar contra a religião nem denominação, mas eles se aproveitam do medo, se aproveitam da culpa. Só que hoje o objeto que tem sido matéria-prima da extorsão e também da avareza, vamos dizer assim, de muitos líderes, é a ganância. Muitas pessoas querem ganhar fácil, querem receber fácil. Então, muitos crentes estão na igreja, mas eles não têm temor algum de mentir, de enganar, de prestar um serviço que tem um valor e cobrar outro, de parar numa blitz e oferecer propina. Muitos, por essa ganância, acabam sendo sequestrados, porque aí sobe um esperto no altar e fala: se você der tanto, você vai receber tanto. Se você fizer isso, você vai receber tanto. E aí a pessoa vem e faz. A pessoa vem e faz. Como nós já dissemos aqui, nós não somos contra ofertas, mas isso tem que partir de cada um, independente de eu pedir aqui ou não. Às vezes a gente fica com receio de falar sobre uma oferta alçada, sobre algo que é bíblico. Por quê? Porque, infelizmente, muitos acabam nos associando a esse tipo de liderança. E eu quero dizer para você, em relação aos teus sonhos, em relação aos desejos do teu coração, em relação à culpa, em relação aos teus medos ou qualquer outro sentimento, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele pode entrar até o lugar que ninguém mais pode ir e pode ministrar no teu coração a cura que você precisa, o perdão que você precisa, sem que você necessite fazer alguma coisa, ou dar uma oferta, ou fazer alguma coisa do tipo. O que Deus te pedir, você faz. Mas o que o homem te pedir, meu amado, se Deus não te confirmar, não faça. Amém? No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, diante de Deus, meu amado,